Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem 127 de hoje, vamos aos nossos avisos. Hoje é aquele dia da semana em que nós fazemos o pedido para que os amigos que já estão nos acompanhando ou se chegaram aqui hoje conheçam os programas do canal Videira Espírita. Como se diz? Se inscrevam no canal e acionem o sininho para serem avisados das postagens. Curtindo, deixem o like. Se acompanham os vídeos pelo Facebook, deem um pulinho lá no YouTube e deixem a sua inscrição lá, porque isso é muito importante. Assim, o YouTube vai dando mais relevância aos vídeos do canal e sugerindo esses vídeos a outras pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo no YouTube. Então, deixamos sempre aqui o nosso mais profundo agradecimento nessa ajuda na divulgação desse trabalho, no qual somos apenas, instrumentos. A mensagem de número 127 tem o título de Lei de Retorno. Lei de causa e efeito. Lei de retorno. Tudo que plantamos, vamos colher. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus trazidas pelo evangelista João no seu capítulo 5, lá no Novo Testamento, versículo 29. Nos diz Jesus: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui Jesus fala de dois tipos de ressurreição: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Varia, é claro, com a herança que levamos conosco, do bem que fizemos ou do bem que deixamos de fazer. Não é? Comprometemos-nos com a nossa própria consciência. E isto vai implicar também os judeus antigos, ao tempo de Jesus, apenas os mais aprofundados no estudo da lei tinham conhecimento sobre a reencarnação. Os judeus comuns, vamos chamar assim, tinham uma ideia muito confusa sobre isso. Tanto que quando Nicodemos vai conversar com Jesus e faz perguntas sobre a reencarnação, Jesus fala com ele: és mestre em Israel e não sabes disto? Tipo assim, não, né? Você sabe, então por favor, né? E eu sei que você sabe, então por que estamos agindo como se você, ou você está agindo como se não soubesse? Não, isso não é legal. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus, que vamos repetir: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Podemos ter duas visões aqui da ressurreição. Primeiro, dessa continuação da vida no mundo espiritual. Se vamos fazendo bem nas nossas encarnações, num determinado momento, é fato, isso vai acontecer, vamos sair da roda das reencarnações compulsórias e voltaremos a reencarnar apenas se tivermos tarefas a cumprir. Mas, enquanto isso, enquanto estivermos num grau de imperfeição em que somos constrangidos a reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias para o nosso progresso espiritual, cá vamos nós desencarnando e tendo que reencarnar devido a essa condenação das nossas próprias consciências, devendo nós virmos expiar aqui o mal que praticamos e aprender a não praticarmos mais, a não fazermos mais esse tipo de escolha. Então, Emmanuel nos diz:
em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da reencarnação. Então, aqui Emmanuel usando o termo que se usava ao tempo de Jesus, muitas vezes para se referir à reencarnação, onde muitas vezes era uma questão de permanecer vivo no mundo espiritual, mas também era uma questão de retornar à vida, reencarnar, não é? E continua Emmanuel. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível, ou seja, sem fim, aquela pessoa que faz o mal e vai para o inferno e fica lá para sempre? E a gente sabe que se Deus assim agisse, não seria um pai misericordioso, porque não tem nada de misericórdia, é isso, deixar um filho ardendo no inferno para tudo sempre. Cadê a misericórdia de Deus? Continua Emmanuel. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Então, ele coloca, Emmanuel, que essa ressurreição da vida é aquela que se dá pelo fenômeno da morte e ficamos lá no mundo espiritual. A ressurreição da morte, a ressurreição da condenação seria quando nós temos que voltar para esta aqui, não é? Continuando aqui, o que Emmanuel nos diz. Vou repetir essa parte. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir, ou seja, do futuro, seguem a ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, porém, os que se comprazem no mal, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz, porque não conseguem ir a instâncias superiores, porque vão ter que voltar para refazer as lições. Desculpa. Continua Emmanuel. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Dizer para vocês que eu só tosso no programa. Dá para acreditar, não dá? Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório, aqueles que cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz porque perseveram nos erros do mau uso do livre-arbítrio. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. Sim, temos que voltar, tantas vezes quantas sejam necessárias, até que aprendamos e passamos a fazer escolhas felizes para os nossos próprios caminhos espirituais. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece, ou seja, não se coaduna, não é? Com a teoria das penas eternas. Então, vejamos pelo que ele mesmo diz, ressurreição é ressurgimento. Então, tanto ressurgimos no mundo espiritual, e lá vamos progredindo, se chegamos num ponto em que não precisamos mais reencarnar, quanto ressurgimos aqui, se ainda temos que reencarnar para expiar as faltas passadas e aprender a fazermos escolhas moralmente de acordo com a lei de Deus. E Emmanuel continua. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. O resto da eternidade no inferno.
Nossa, essa é sumária, definitiva, não há o que dizer, acabou. Inferno para toda eternidade. Então, nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre Jesus, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima do que parece, porque mesmo para os condenados, ele usa o termo ressurreição. Conclui o nosso Emmanuel dizendo: haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons terão a ressurreição em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Ou seja, escolhemos mal, não aprendemos a sermos virtuosos, devemos reencarnar aqui, voltarmos para o cárcere da carne, a fim de exercitarmos essas virtudes sem as quais não vamos ascender, não vamos crescer espiritualmente. Muito bem. Aí eu passo a falar mais devagar, com mais calma e pronto. Bom, lei do retorno. Fiquemos atentos aí às nossas escolhas, porque é claro que todos nós queremos a ressurreição para a vida, não é? Vamos orar a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que recebemos para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a conquista das tão preciosas virtudes que desejamos obter e viver. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços. Auxilia-nos na vigilância que necessitamos ter. Auxilia-nos ainda, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Senhor Jesus, nosso anjo guardião, esse amigo tão querido. Abençoa, Senhor, nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa nossos lares, famílias e afetos, Senhor. Abençoa também, Jesus amado, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que se encontrem em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.